Olá, meus queridos irmãos e meus amigos. A paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Queridos, vamos dar prosseguimento aqui ao projeto Apocalipse, ou seja, continuaremos falando acerca do livro profético do Apocalipse, esse livro empolgante, esse livro que nos mostra exatamente as coisas que em breve hão de acontecer. Falando das coisas que foram, das coisas que são e das que hão de acontecer. Então, queridos, inscreva-se aqui no canal, dê o like, ative o sino das notificações, não deixe de compartilhar o vídeo com muitas pessoas e não deixe de sempre comentar algo positivo, porque todos esses fatores ajudarão demais aqui o canal a propagar mais a palavra de Deus e mostrar relevância diante do algoritmo do YouTube, que entenderá que o canal merece ser passado para mais pessoas e mais divulgado. O próprio algoritmo faz isso mediante a ação que vocês fazem, que é se inscrever, ativar sininho, dar o like, comentar, compartilhar. Essas coisas todas são fundamentais. Nós estaremos lendo o capítulo 3 do livro do Apocalipse, que diz: quinta carta à igreja de Sardes. Já estudamos até aqui 4 cartas destinadas a 4 igrejas da Ásia. São 7 igrejas. Estamos então na quinta igreja, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela foi a capital da Lídia e teve um rei muito famoso pelos anos lá, dos anos 550, 520 a.C., chamado Rei Creso. Essa cidade de Sardes, ela era a capital da Lídia e era uma cidade muito luxuosa. Era uma cidade que cunhou, inclusive, as primeiras moedas de ouro na história. Era uma cidade que tinha no glamour, no luxo, o seu ponto forte. Mas no momento em que esta carta foi dirigida a essa igreja de Sardes, ela estava vivendo um momento assim de decadência. A luxúria, o glamour, a riqueza dela já não era a mesma coisa. Ela estava vivendo o que chamamos hoje, modernamente, de uma recessão econômica. E era o que acontecia exatamente ali naquela cidade também. Vamos ler o texto e vamos entender melhor a situação desta igreja dos Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vejam que aqui, logo no primeiro versículo, Jesus, ele mais uma vez, ele faz uma autoidentificação dele para com a igreja. Fez isso com as demais igrejas que nós estudamos até agora: a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Ele se auto-apresenta. Aqui ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, aquele que tem a plenitude do Espírito Santo sobre a vida dele, a completude total, plena do Espírito de Deus sobre a vida dele, aquele que atuou aqui na terra com a plenitude do Espírito Santo. Então, Cristo, ele também tem as 7 estrelas, que são exatamente as 7 igrejas da Ásia Menor. O domínio das igrejas, a autoridade sobre as mesmas estava e sempre vai estar com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, continuando: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, mais uma vez, Jesus aqui, reiteradamente, ele está mostrando para nós e para a igreja a sua onisciência, o seu conhecimento de todas as coisas, ao dizer para esta igreja que ele conhecia as obras da mesma. E ele já tinha falado isso para as igrejas anteriores aqui. E ele diz que tem nomes de que vives e está morto. Irmãos, é a coisa mais ruim, mais terrível que pode acontecer. É uma pessoa que se diz ser alguma coisa a qual ela não é. É uma pessoa pensar que ela é alguma coisa e na verdade ela não é o que ela diz ser. Esta igreja
ela estava nesta situação. Ela pensava, né? Tem nome de que vives e está morto. Em outras palavras, tens nome de que vives. Muita gente vive de reputação do passado. Muita gente não vive o presente, a realidade do presente, mas vive de uma reputação do passado. Como está o teu presente agora? Como está o teu momento com Deus agora? Aquela igreja, a igreja de Sardes, ela tinha um nome de que estava viva, mas estava morta, porque Cristo conhece a espiritualidade de cada uma das igrejas. E a igreja de Sardes, ele a diagnostica como uma igreja que estava morta. Ou seja, não tinha mais vida espiritual, não tinha mais ânimo, não tinha mais coragem, fé de ir mais além com a sua espiritualidade diante do Senhor, diante do mundo, ao qual ela representa Cristo como Senhor. Isso é muito complicado e muito difícil, não é? Num cenário de igreja. O versículo 2 diz: ser vigilante. A vigilância é alguma coisa importantíssima na carreira cristã. É o que faz com que nós tenhamos a nossa vida resguardada dos perigos espirituais. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então aqui, o Senhor ainda dá uma admoestação, dá uma palavra de exortação àquela igreja, aconselhando a ser vigilante e confirmar o restante que estava para morrer. Ou seja, a igreja toda estava indo de bancarrota, toda a igreja estava indo para um caminho de morte espiritual. Mas ainda havia alguns que nós vamos ver nessa mesma carta a essa igreja, que havia alguns ainda que poderiam fazer esta tarefa aqui que o Senhor está pedindo. O Senhor fala: confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí você pode perguntar, mas quem é perfeito diante de Deus? Ora, claro que nenhum de nós é perfeito. Quando Jesus fala, anda na minha presença, o Senhor fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, significa dizer que essa perfeição é simplesmente, puramente, seguir aquilo que Deus está ordenando na sua palavra. Quando você cumpre e faz força para cumprir a palavra de Deus, essa é a perfeição que Deus está requerendo de nós. Não é uma perfeição absoluta, nem tampouco uma perfeição plena como a do próprio Deus, mas é uma perfeição mediante ao que Ele nos ordena, ao que Ele nos manda fazer diante dele, diante dos homens. Amém? Então, queridos, vejamos agora o versículo de número 3. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Ora, o Senhor, Ele está dizendo para essa igreja que ela foi uma igreja que ela recebeu, e ela ouviu, e que ela deveria guardar aquilo que ela recebeu e ouviu, a fim de que o arrependimento viesse. Quando você ouve, recebe a palavra, ouve a palavra e guarda a palavra, o arrependimento fica muito mais fácil de acontecer. E esse conselho o Senhor dá à igreja de Sardes. E ele diz: se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Ou seja, aqui é um juízo. Não é o juízo do grande dia do Senhor, né? Do dia do Senhor. Mas é um juízo, sim, que poderia ocorrer em qualquer momento da história desta igreja, de qualquer um de nós, se estivermos inseridos dentro da mesma situação da igreja de Sardes. O Senhor pode fazer o mesmo também com qualquer igreja, denominação, comunidade, enfim, todos os que se chamam pelo nome do Senhor, né? Então diz lá que ele viria como ladrão, seja um juízo súbito, rápido, né? E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também, como eu disse aos irmãos aqui, olha, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Andar de branco fala da justiça dos santos. Em outras palavras, havia justos naquela igreja e que eram dignas de andar com o Senhor vestidas de branco, ou seja, eram dignas de andar em justiça, assim como Jesus é justo, estariam com ele, o justo dos justos. Eles estariam andando lado a lado nas mansões, com certeza, celestiais, ou na presença eterna de Cristo. O que vencer será vestido de vestes brancas. Mais uma vez, as vestes brancas aqui como uma promessa, ou seja,
Não é que muita gente imagina, né, que todo mundo lá no céu vai vestir branco, porque nenhuma outra cor lá é permitida, né? É porque a Bíblia fala do branco. Temos que entender a simbologia apocalíptica, né? O branco, na linguagem apocalíptica, representa a pureza, representa a justiça. Então, quando Jesus diz que nós, os que vencermos, eu me incluo porque eu creio que eu vou vencer, apesar de tantas dificuldades que eu e você enfrentamos, eu creio que você e eu, se persistirmos, perseverarmos com fé, venceremos as adversidades, né? Então Cristo diz que aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso aqui é uma força de expressão, né? Porque muita gente pensa que o livro da vida é o livro do registro dos salvos, daqueles que estão com os seus nomes escritos antes mesmo da fundação do mundo. Então Jesus sabe quem se salvará e quem vai se perder. Por isso que Jesus ele fala, de maneira nenhuma, vocês que são justos, que vivem em retidão, que vivem em santificação, vocês que vão andar comigo de branco, de maneira nenhuma eu vou riscar o nome de vocês do livro da vida. Vejam bem como uma coisa se liga a outra, né? Havia santificação, havia justiça, havia retidão, isso caracterizado por vestes brancas, como o próprio Senhor falou, né? Que em Sardes alguns não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco. Ora, não contaminaram as vestes, pessoas que estavam vivendo em pureza. E por isso, o nome dessas pessoas jamais seria arriscado do livro da vida. Não é que Cristo não tem essa ideia, né? Que Cristo vai lá, a pessoa saiu da igreja, né, de uma congregação institucional, aí a pessoa saiu, aí Jesus vai lá, pô, risca o nome. A pessoa voltou, Jesus vai lá, bota o nome de novo. Aí a pessoa dá um outro deslize e sai de novo, porque eu conheço muitas pessoas que acontecem isso. Não é isso que Cristo está dizendo para a igreja de Sardes, tá bom? Não é esse vai e vem, que risca, desrisca, escreve, desescreve, não é isso, tá? Passa uma borracha. Então o livro da vida seria muito manchado e seria um livro muito rabiscado, né? Com tanta gente que vai e vem e não se firma, depois se firma. Enfim, queridos, não é bem assim. Isso aqui está ligado a exatamente a promessa daqueles que estão com as vestes purificadas e que serão confirmados em justiça no período eterno, no momento da eternidade com Cristo, andarão de branco porque foram dignas aqui já na terra de estar com as vestes purificadas diante de Deus, conforme alguns destes de Sardes. E o Senhor diz que ainda confessaria o nome dos tais diante de Deus, do meu Pai, e diante dos seus anjos. Que honra gloriosa, né? Deus, próprio Jesus, ele vai confessar os justos, os santos da igreja de Sardes. E a igreja de Sardes é uma representante de todos aqueles que andam em justiça, em santidade, em pureza, diante do Senhor, diante da terra, dos homens, não é? Anda com uma fé não fingida, como alguns aí na igreja de Sardes, e Jesus iria fazer menção, iria confessá-los diante do Pai e diante dos anjos. Que coisa gloriosa, que cena que eu fico imaginando na minha mente e eu fico pensando, meu Deus, que coisa linda, que coisa gloriosa essa cena. Uma coisa assim, ao nível humano, inimaginável. O Cristo vivo, o Cristo Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está à direita de Deus intercedendo por nós, confessando o nome daqueles que hão de andar com ele de branco, na presença do Pai e na presença dos anjos. Fique firme, meu amado. Fique firme, minha querida, porque é uma promessa que te aguarda, se você assim ou permanecer. O que tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim termina a quinta carta à igreja de Sardes. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para a sua vida, que ele possa ajudar você de maneira agradável, uma maneira objetiva, de uma maneira simples, porém bem bíblica, a fim de que você esteja de pé na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida, teu coração, tua família. Até o próximo vídeo do Projeto Apocalipse, se Deus quiser e Ele quer. Shalom.